Konbanwa, minasan. Watashi no namae wa Letícia desu. Nihongo no sensei desu. Boa noite, pessoal. O meu nome é Letícia, sou professora de japonês. Genki desu ka? Vocês estão bem? Bom, esse é o Foca na Ásia, um canal de animes, mangás e doramas. Então, se você gosta disso, eu já peço que vocês se inscrevam aqui. E o Foca na Ásia, que tá com a novidade, né, que eu vou passar a postar vídeos falando sobre a língua japonesa, que vai se chamar esse quadro de Foca no Nihongo. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto umas duas ou três postagens que eu fiz, né, sobre o japonês. Então, eu vou começar a mostrar uma delas, que é focada em alguns verbos, e eu vou introduzir um pouco da língua japonesa até dar maiores explicações sobre a estrutura gramatical e explicações sobre esses verbos dessa postagem do Instagram que eu fiz. E à medida que o tempo for passando e que eu for postando outros vídeos, as aulas vão ser um pouquinho mais complexas e melhor explicadas, tá certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo inicial. Então vamos lá. Pronto. Essa aqui foi a última postagem que eu fiz lá no Instagram, falando sobre alguns verbos bem básicos. Mas antes de eu mostrar esses verbos, eu vou explicar como é que funciona a estrutura gramatical japonesa, tá bom? Tomei a liberdade aqui de abrir um outro slide para explicar para vocês como é no português e como é no japonês. A língua portuguesa geralmente é assim. É o sujeito. Vou mudar aqui. É o sujeito mais verbo mais objeto ou complemento. Objeto direto, objeto indireto, complemento, tudo que vem depois do verbo. Bebo vinho. É assim que se fala no português, certo? Eu bebo vinho. No japonês é o contrário. Esses dois aqui trocam de ordem. Então, seria sujeito, objeto, complemento, a coisa. E por último, é o verbo. O verbo é a última coisa que vai aparecer na estrutura gramatical japonesa. Então, se eu fosse traduzir literalmente como seria em japonês, seria eu vinho bebo. É assim que seria a tradução literal, e é até por isso que a gente não deve traduzir as coisas ao pé da letra e sim entender o contexto e as suas funções, certo? Dito isso, eu vou escrever como realmente é em japonês aqui, para mostrar para vocês. Vou escrever em hiragana e katakana. E depois vou escrever isso em romanji. Watashi wa wain o nomimasu. Watashi wa wain o nomimasu. Eu vou tirar esse kanji daqui, tá bom? Esse é o kanji de watashi, mas eu não vou deixar em kanji, eu vou deixar
em hiragana, tá bom? Pronto. Watashi wa wain o nomimasu. Watashi wa wain o nomimasu. Eu bebo vinho. Para quem não está familiarizado com os kanais ainda, Iromaji ficaria assim. Watashi wa wain o nomimasu. Bom, uma leve explicação. Aliás, essa aula vai ter várias explicações, a começar pelas escritas japonesas. No japonês existem 3: o hiragana, o katakana e o kanji. Geralmente, para os nihonjins, né, os japoneses, eles vão usar o hiragana, o katakana e o kanji ao mesmo tempo nas frases. Então isso é bem comum. Mas nessa primeira aula eu vou priorizar utilizar isso em Iromaji, porque eu tenho como base de que a maioria das pessoas nunca ouviram falar nos kanais ainda. Então, à medida que eu for fazendo os vídeos, eu vou introduzindo os kanais para vocês, mas nesta aula não. Essa é em Iromaji mesmo. O Iromaji não existe na língua japonesa. Ele é uma forma que os ocidentais, que utilizam o alfabeto romano, pegaram para estudar primeiramente a fonética japonesa, a comunicação, a fala, para depois aprender a usar os kanais, que são as escritas deles. Então, o Romanji nada mais é que alfabeto romano. Isso, por exemplo, seria o Romanji, sendo que eles não falam assim, eles não escrevem assim. Eles escrevem dessa forma, que é utilizando os kanais. E aí a gente vai para o hiragana, que são palavras de origem japonesas. Então, watashi, eu, watashi, está escrito em hiragana. Temos palavras de origem estrangeiras, e essas palavras de origem estrangeiras são escritas em katakana. Por exemplo, wine, vinho, wine, vem de wine em inglês. Então, palavras, o katakana é usado para escrever palavras que são de origem estrangeiras, que podem ser de várias línguas, né? Pode ser de origem dos ingleses, pode ser de origem portuguesa, pode ser de origem francesa. E aí, nós temos os kanjis. Essa palavra, watashi, ela está em hiragana, mas ela pode ser escrita em kanji. Watashi. Tá aqui. Esse é o kanji de watashi. Aquela palavra que estava escrita em hiragana agora está escrita em kanji. Os kanji são caracteres de origem chinesa e eles podem ter várias leituras a depender do contexto, e eles servem para sintetizar uma palavra. E geralmente esses 3 caracteres, essas 3 formas de escrita estão ao mesmo tempo. Mas a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Porque eu entendo que a maioria das pessoas que estão aqui nunca nem ouviram falar dos kanais ainda. Então vou deixar isso para os próximos vídeos. E aí, como eu ia dizendo, a língua japonesa ela é diferente da língua portuguesa, porque o verbo, ele geralmente está no final da frase. Se ele não é o último da frase, ele é um dos que está em último. E esse é um dos motivos, na verdade, que não se dá para traduzir as coisas
ao pé da letra, porque se você tentar traduzir, não vai fazer o menor sentido. Isso pode fazer sentido quando a frase é uma frase curtinha e aí você sabe que está errado, mas você consegue entender porque é uma frase curta. Mas quando uma frase é longa, traduzir ao pé da letra não é uma questão, tá? Então, a gente precisa primeiro entender o contexto das coisas. Eu vou apresentar alguns verbos e depois eu vou formar algumas frases com vocês utilizando esses verbos. Vamos lá. Nihongo no kurasu, classe de japonês. Doshi. Doshi é verbo em japonês. Yomu. Yomu é ler. Benkyou suru. Benkyou suru, estudar. Naquele slide, os verbos yomu e benkyou suru estão na forma de shokei. É a forma do dicionário que seria o equivalente ao nosso infinitivo. Ler, estudar. Mas, quando a gente vai para o presente ou futuro, a depender do contexto da frase, porque o presente e o futuro, eles são escritos da mesma forma no japonês. O que vai ditar se é um ou outro é o contexto da frase, que geralmente vem com estruturas como amanhã, próxima semana, hoje. Então, pelo contexto da frase, por essas palavras-chave, a gente sabe quando é presente ou quando é futuro. Yomu, no infinitivo, ler. No presente ou futuro, yomimasu, yomimasu. No passado, yomimashita, yomimashita. E aí, estudar. No infinitivo, benkyou suru. No presente ou futuro, benkyou shimasu, benkyou shimasu. E no passado, benkyou shimashita, benkyou shimashita. Dito isso, vamos lá. Vou formar algumas frases aqui com vocês. Watashi wa parasito o yomimasu. Watashi wa parasito o yomimasu. Watashi, eu. Wa parasito o yomimasu, leio. Parasite. Parasite é um mangá seinen, que eu até já fiz alguns vídeos falando sobre ele. Estou utilizando ele como exemplo aqui para a frase Watashi wa parasito yomimasu. Aqui tem duas partículas nessa frase bem curtinha. O wa. Wa. O que é o wa? O wa não significa nada, gente. O wa, ele é só uma partícula que tem uma função, e essa função nada mais é que dizer qual é o foco, o tema principal da frase. Então, aquilo que vem antes do wa, que nesse caso é watashi, é o tópico principal da frase. É aquilo que mais importa na frase. Então, dando um contexto, é como se falasse: sobre mim, leio Parasite. Sobre mim, leio Parasite. O a, ele não se traduz como sobre.
tá, gente? Isso é só uma forma de vocês entenderem a função dele. Ele está fazendo esse watashi ser o tópico da frase. Essa é a função do wa. E aí temos uma outra partícula, que é o o. O. Em Romanji ele fica assim. Em Romanji é só o o, mas quando for escrito no hiragana ele vai estar assim, dessa forma. No hiragana ele é assim, o. Mas como a gente está escrevendo ele no Romanji, ele fica só isso aqui. Esse o também não tem tradução alguma. Ele só tem uma função, ele é uma partícula que tem a função de indicar qual é o objeto, a coisa a que se refere a frase. Então, esse o, ele vem depois daquilo que é o objeto, o complemento equivalente ao nosso português, que no caso é o parasite. Então, ele está indicando o que está sendo lido. Basicamente é isso. Watashi wa parasite o yomimasu. Se eu só colocar assim, watashi wa yomimasu, eu leio. Essa frase sozinha, ela já faz sentido, concorda? Tem um verbo, tem um sujeito e tem um verbo. Ela sozinha já funciona. Mas eu leio o quê? Você pode perguntar, né? Eu leio o quê? Parasito. O yomimasu. Eu leio parasite. Esse o tem a função de indicar o que é a coisa que está sendo lida, ou que está sendo comida, ou que está sendo bebida, qualquer coisa. Ele vai estar aí para isso. De onde saiu o a e o o, tem várias outras partículas, que aí é um tema para um outro vídeo, né? Explicar cada uma delas. Mas hoje é só esse que eu vou falar para vocês. Então, vamos para o Benkyosuru, né? Benkyosuru. Watashi wa Nihongo o Benkyou shimasu. Eu estudo japonês. Watashi wa Nihongo Benkyou shimasu. Eu estudo japonês. Eu estudo japonês. Nihongo. Nihongo vocês conhecem, né? Nihongo é japonês. É língua japonesa. E o benkyou shimasu é esse verbo aqui que eu introduzi a vocês na forma de presente ou futuro. Depende do contexto. Nesse caso, ele está no presente. Tranquilo, deu para entender, né? O tópico principal sou eu, se trata sobre mim, o tópico da conversa, da frase. Watashi wa, o que está sendo estudado é a língua japonesa. Por isso que o Nihongo vem antes do o, da partícula o. Então, eu estudo japonês. E aí a gente vai para o próximo, que são os verbos hanasu e miru. Hanasu pode ser falar ou conversar. Perfeitamente, os dois.
miru, que é ver ou assistir. Então, vamos para os tempos. A forma de shokei, que é a forma de dicionário, que é equivalente ao nosso infinitivo, é ver é miru, miru. O presente ou futuro é mimasu, mimasu. E o passado é mimashita, mimashita. Falar ou conversar no infinitivo é hanasu. No presente ou futuro é hanashimasu, hanashimasu. E no passado é hanashimashita, hanashimashita. Eu não sei se vocês perceberam a minha pronúncia, mas quando tem esse su no final, ele vem bem sutil. Os nihonjins, os japoneses, eles pronunciam esse su de uma forma bem sutil. Então, mimasu, 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 hanashimasu, hanashimasu. Quando você está falando mais rapidamente, mais naturalmente, esse su tende a sumir, tende a ser imperceptível na linguagem falada, tá certo? Então não estranhe se eu falar mimasu ou hanashimasu. É porque na linguagem falada, à medida que você for acelerando a pronúncia e falando mais naturalmente, ele tende a sumir mesmo, porque é um su muito, muito sutil. Então, vamos para mais frases e aí a gente finaliza, né? O videozinho de hoje é mais uma introdução e à medida que os vídeos forem sendo feitos, vão ter mais explicações de japonês. Vamos lá. Uma frase com miru. Watashi wa anime o imashita. Eu assisti anime. Watashi wa anime o mimashita. Eu assisti anime. Perceba que aqui está no passado. Eu utilizei o mimashita, a forma do passado do verbo miru, do verbo ver. Eu assisti anime. Watashi wa anime o mimashita. Hanasu. Hanasu. Vamos com um exemplo com conversar ou falar. Watashi wa tomodachi to hanashimasu. Eu converso ou falo com meu amigo. Watashi wa tomodachi to hanashimasu. Eu converso com meu amigo. Inclusive, gente, no meu canal vocês devem ter percebido que eu chamo vocês de Tomodachi, né? Oi Tomodachi, tudo bem com você? Eu chamo vocês de Tomodachi. Tomodachi é amigo ou amiga em japonês. Então, aqui a frase fica Watashi wa tomodachi to hanashimasu. Vamos primeiro explicar
o que é esse to? Eu tinha dito para vocês que eu só ia falar das partículas o A e O, né? Mas acabei colocando to aqui no meio. To também é uma partícula. Geralmente, ela funciona como i ou com. I ou com. Dependendo do contexto. Nesse contexto, seria a forma traduzida, né? O nosso com. Eu converso ou eu falo com meu amigo. Watashi wa tomodachi to hanashimasu. To, eu converso com. Eu converso com meu amigo. A função dele aqui é dizer com quem que eu estou conversando. Então, eu estou conversando com o Tomodachi. Tomodachi é o meu amigo. Eu estou conversando com ele. Então, esse to vai vir depois de Tomodachi. Entre Tomodachi e o verbo, certo? Ele aqui é o nosso com. Watashi wa tomodachi to hanashimasu. Eu usei o hanashimasu no presente. Vocês perceberam, né? Que o verbo está no presente. Então, eu converso com meu amigo. Em um outro vídeo, eu explico a outra forma de se utilizar o to, que eu falei para vocês. Pode ser com ou i. Aqui ele está sendo utilizado como com. Eu converso com meu amigo. No próximo vídeo, eu explico o outro significado dele, que seria o i. Tipo, eu e Ana, eu e Carol. Depois eu faço um exemplo sobre ele com esse sentido, tá? Outro exemplo com hanashimasu. Watashi wa eigo o hanashimasu. Watashi wa eigo o hanashimasu. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Lembra que eu disse que hanasu pode ser conversar ou falar, né? Então, aqui, nesse contexto, o hanasu tanto pode ser falar como conversar, né? Porque estou falando, conversando com alguém, no caso, o tomodachi, o amigo. Mas aqui eu não estou conversando com ninguém. Eu estou dizendo que eu falo uma língua e que essa língua é o inglês. Poderia ser watashi wa portugarugo ou hanashimasu? Poderia, eu falo português. Poderia ser watashi wa nihongo ou hanashimasu? Poderia, eu falo japonês. Mas aqui eu usei eigo, inglês. Watashi wa eigo ou hanashimasu? Eu falo inglês. Como aqui eu não estou falando com ninguém, e sim uma língua, eu estou falando algo, que nesse caso é uma língua, né, inglês, a partícula vai ser o o mesmo, não vai ser to, e a tradução correta seria eu falo inglês, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Uma breve introdução de língua japonesa aqui para vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram da didática, se vocês entenderam alguma coisa, ou se vocês acham que eu compliquei demais. Falem aí, me dêem um feedback para que eu possa melhorar. E é isso aí. Muito obrigada. Espero poder fazer mais vídeos sobre a língua japonesa, que é tão interessante e divertida. É isso aí, Tomodachi. Beijos, se inscrevam aqui no canal e até a próxima.